Graça e paz. Acredito que você já esteja em outro salmo, não mais o de número 10, desde quando nós começamos a nossa devocional. Hoje, a devocional vai estar sobre o salmo de número 11, e ele é bastante peculiar dentro daquilo que ele trata. Na realidade, este salmo, segundo alguns historiadores, trata de quando Davi foi aconselhado por seus amigos a fugir da presença de seu filho Absalão quando este procurava matá-lo. E ele foi aconselhado a fugir para preservar a sua vida. Assim, Davi, ele é indicado para onde deveria ir, e assim ele fez, até que então pudesse retornar seguro e continuar a obra que Deus havia dado a ele fazer, que era ser aquele que estava à frente do povo de Israel. A primeira parte deste salmo, ela descreve a situação em que Davi se encontrava, a situação do necessitado. E é bastante interessante que neste primeiro verso do salmo, ele toma a figura como a figura de uma ave. E logo depois também como a de um caçador. Mas o que é interessante é a exposição que ele faz no Salmo sobre a justiça, a segurança. A segunda parte do Salmo começa no verso de número 4 e vai até o verso de número 7, que é a fonte de confiança. E o interessante é que este salmo, ele abre com uma nota de confiança e ele termina com uma nota de confiança. E assim nós aprendemos que devemos confiar no Senhor. E assim, meus irmãos, nós vamos ter aqui uma exposição bastante rica do salmo de número 11. Vamos juntos ler este salmo? Ele nos diz assim: ao mestre de canto, salmo de Davi. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge com o pássaro para o seu monte. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? O Senhor está no santo templo. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e aos ímpios, mas ao que ama a violência, a sua alma abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e o vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. O Senhor é justo, ele ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Bastante rico o salmo. Este salmo, ele se abre com uma nota de confiança no Senhor. Ele diz: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é justo. As palavras iniciais fornecem um bálsamo do salmo. Como falei, o salmo, ele se divide e ele abre com uma nota de confiança no Senhor. Ele diz: o Senhor é o meu refúgio. E ele fecha com uma nota de confiança: no Senhor me refugio. O Senhor é justo. As palavras iniciais fornecem o tema básico do salmo: firme confiança no Senhor. Irmãos, diante dos quadros que estão pintando diante de nós, diante das muitas lutas e das muitas provações, em quem você tem posto a sua confiança? Em quem você tem colocado o seu coração? De quem você tem esperado o socorro, as misericórdias e os benefícios, senão do Senhor? Porque vão é o socorro do homem e ele nada pode fazer para nós. A palavra de Deus nos revela que o coração do homem, ele é falho, ele é miseravelmente corrupto.
Assim sendo, precisamos compreender essas verdades e colocar a nossa confiança em Deus. A nossa esperança tem que estar em Deus. Assim, nós nos largamos nele, nós nos deixamos nele, nós esperamos nele, porque somente do Senhor virá o nosso socorro. Aqui, então, o salmista, em sua situação crítica, não sabe, de certa forma, o que fazer, pois se levanta contra ele a perseguição. Os seus amigos vieram aconselhá-lo para que ele, então, fuja e coloque a sua alma em sua segurança. A sugestão é que ele fugisse e escapasse como uma ave para um esconderijo nos montes. O verbo é plural. Daí, talvez, seus amigos e associados tivessem a intenção de fugir também. No que nós conhecemos a respeito da fuga de Davi, da presença de Absalão para se preservar, muito povo subiu com ele para o monte. Então Davi, ele não foi só. Então aqui dentro do Salmo aparenta e mostra assim que esses que o aconselhavam tinham também o interesse de fugir juntamente com ele, e se este é o caso, fugiram, subiram com ele ao monte para que não fossem mortos por Absalão. A designação seu nome tem sido tomada por alguns para indicar um refúgio bem conhecido, previamente usado por Davi. E agora a imagem é de um caçador, pois no verso 2 mostra o caçador que vai após as aves com seu arco. Em outro lugar, os perversos são também descritos como um arco preparado. A gente vê isso no Salmo de número 37, lá no verso de número 14. Leia na sua Bíblia, não deixe passar essas referências, pois é importante para o seu entendimento. A linguagem de fuga para os montes com o fim de escapar pode bem ser um reflexo do conselho dado, do conselho que ele recebeu, como também do conselho dado a Ló. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 19, no verso de número 17, há uma ponte. O interessante dessas exposições é que, na realidade, o conhecimento do salmista, ele vai trabalhar dentro do contexto e assim acaba buscando outros recursos. Uma outra coisa que nós não podemos esquecer é que Davi, quando ele também faz os seus salmos, ele pode, nestes salmos, estar trazendo para nós aquilo que ainda viria a acontecer. Não podemos esquecer que Deus havia dotado Davi com o dom de profecia. Então ele fala das coisas que sucedem a ele, como também das coisas que Deus revela a ele para o futuro. Aqui no caso, ele está falando a respeito dos injustos que não prevalecem, pois Deus tem colocado os seus olhos sobre eles, e Deus abomina aquele que pratica a perversidade. Os ímpios, eles estão sempre prontos a atirar as suas flechas certeiramente sem serem vistos, fazendo as coisas às escondidas. Observe que essa exposição nos mostra justamente esta questão em que o ímpio, às escondidas, tenta contra o justo, mas o importante é confiar no Senhor, pois Deus livra os seus santos de serem tomados, persuadidos e até mesmo prejudicados por aqueles que desejam fazer o mal. Então, prosseguindo, havia tanta sublevação que até mesmo os princípios fundamentais da sociedade estavam sendo abalados. Já não mais havia verdade nem justiça. É possível que a sentença final se refira ao passado. O que o justo tem feito? Isto é, para merecer isto. Não obstante, é melhor seguir a palavra de Deus e tomá-la como uma indagação. Na NVI fala isso, tomá-la como uma indagação. A NVI é a tradução, nova tradução internacional, a indagação de desespero. O que pode o justo fazer? Então, o texto está chamando a atenção justamente pelo crescente domínio e maldade dos ímpios. E aqui o salmista fala que já não há verdade, não mais havia verdade e justiça.
Então, o que está prevalecendo é a mentira, é o engano, é a maldade, é o erro. Então, ele clama a Deus para que Deus, em seu auxílio, se manifeste, e ele clama a Deus, colocando diante de Deus que os ímpios têm sido injusto, praticado com a mentira, a maldade. Então, Davi, ele coloca isso diante de Deus, não é muito distante dos nossos dias. Se olharmos para os dias de hoje, o que vamos ver é justamente isso. Nós vemos a maldade crescendo, prevalecendo, a verdade perdendo seu foco, aquilo que é desagradável diante de Deus parece que tem se tornado certo, e a injustiça tem perseverado, a injustiça tem se levantado. E nós temos visto isso continuamente, mas não podemos esquecer que todas essas coisas Deus trará diante dele e não passarão impune ante a sua presença. A segunda parte do Salmo, ela vai do verso 4 até o verso de número 7. É a indagação desse desespero feita pelos amigos do salmista, que encontra agora a sua resposta. O Senhor está em seu santo templo, o Senhor está em seu trono celestial. Ele observa os filhos dos homens, seus olhos os examinam. Normalmente, há uma oração vocalizada depois de uma expressão de grande necessidade. O que passa desapercebido ante os olhos de Deus? Nada. Nada. É por isso que o salmista abre e fecha o salmo com uma nota de confiança em Deus. A nossa confiança, ela tem que estar no Senhor. A nossa esperança tem que estar no Senhor. Nós não podemos fugir dessa verdade, nem distanciar do nosso Deus, porque se multiplicam aqueles que praticam a iniquidade. Então, olhando para o que o Salmo nos mostra, nós não podemos distanciar da nossa esperança firmada no nosso Deus. Normalmente há uma oração vocalizada, depois de uma expressão de grande necessidade. Porém, essa não está presente aqui. Em vez disso, o salmista aponta para o Senhor no alto, assentando em seu trono de juízo. Havia a presença visível de Deus no tabernáculo, mas ele era também exaltado e ele também era governante celestial. Do céu ele via tudo o que acontecia e com visão penetrante ele podia testar as obras de todo o gênero humano. O verbo traduzido aqui, que é examinam, é a miúde usado para metais provados pelo fogo. E a gente vai ver essas realidades também colocadas por Paulo no Novo Testamento, a respeito do ouro, da obra ser provada pelo fogo. E também é um termo usado e favorito pelo profeta Jeremias, que mesmo as ações feitas em meio às trevas, elas eram públicas ante aos olhos do Senhor. Então não há nada que passa desapercebido ante a face do nosso Deus. Tanto o justo quanto os injustos se acham sob a vista julgadora de Deus. Não há nada diante do Senhor que passa desapercebido. Eu quero focalizar nisso, eu quero enfocar isso e mostrar para você que mesmo que pareça que a injustiça prevalece, entenda, o Senhor está no controle de todas as coisas e vai trazer a si. Não há coisa que não virá diante do Senhor. Todos nós temos de comparecer, como escreveu Paulo, ante ao tribunal de Cristo. Ainda que a atitude de Deus seja muitíssimo diferente em relação aos dois grupos, seu ser mais íntimo, sua alma, onde ele clama, odeia o homem violento. Então a palavra de Deus fala que Deus, ele abomina o violento. Então Deus, ele odeia o homem violento. Presumivelmente, uma indicação de que os inimigos do salmista eram desse gênero. Eram maldosos, eram violentos e praticavam a iniquidade. Então no verso 6, ele se converte num quadro de juízo ardente. Para os crentes, o fogo testará a qualidade de suas obras, conforme eu disse que Paulo escreve isso lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 13.
E enquanto os incrédulos, o fogo virá como o exterminador do mal. Brasas ardentes e enxofre incandescentes. Nos lembram o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, aonde a maldade daquele povo chegou ante a presença de Deus, de maneira que Deus não podia mais suportar a maldade e decidiu o Senhor destruir aquelas cidades. Então desceu fogo do céu e a destruiu e a consumiu. Um destino semelhante agora aguarda os perversos, o mesmo destino lá para Sodoma. A referência ao vento ressecante é uma declaração do vento oriental que sopra sobre Israel, trazendo consigo o calor do deserto. Quão diferentemente Deus agirá para com justos. Então nós vemos aqui o cuidado de Deus com o justo. Ele mesmo é justo e ama a justiça. Como eu disse, por mais que o ímpio tenta prevalecer na sua injustiça, todas estas coisas estão diante de Deus e Deus trará todas elas a juízo. Então, por mais que pareça que ele está fazendo o que ele quer e vai continuar e vai prosperar na sua maldade, aqui o salmista deixa para nós claro que o Senhor é justo e que ele ama a justiça. Isto é, os feitos justos, isto é, Deus, ele ama a justiça e os feitos justos por seu povo. A frase ama a justiça poderia significar que Deus ama realizar feitos justos, mas isso é menos do que se encontra no contexto. O resultado final é que os de coração reto verão a presença de Deus. Nós vemos isso também lá no Sermão do Monte, a respeito da justiça, quando Jesus Cristo ele ensina no livro de Mateus, capítulo de número 5. Jesus fala o seguinte: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurado os limpos de coração, porque estes verão a Deus. E está aqui, olha, dentro do contexto do Salmo de número 11, aonde nos apresenta justamente que Deus, ele ama a justiça. Deus também ama realizar feitos justos. E mais, como o resultado final é o que os de coração reto, os limpos de coração, verão a presença de Deus, manifestada no livramento salvífico que ele propiciará. No final do Salmo, o salmista volta à mesma confissão que formulou no início. Como nós falamos no início do Salmo, ele diz assim: no Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. E ele diz: porque o Senhor é justo e ele ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. É uma nota de confiança. Como está a sua confiança no Senhor? Como está a sua esperança? Irmãos, nos últimos tempos, muitos que abandonam as verdades de Deus, buscando se prevalecer num mundo caído e quebrado pelo pecado. Há pessoas que cansam, digamos, da injustiça e apresentam em si não ter conhecido a Deus, pois se dão ou se vão, após a maldade dos homens. Mas os que confiam no Senhor, mesmo que sofram dano, eles reconhecem aquilo que Deus apresenta em sua palavra. Eles reconhecem a grandeza e a glória do Senhor e nele esperam. Esperam no Senhor porque sabem que o socorro do Senhor é que preserva a vida. E que você confie em Deus. Faça como o salmista. Confie no Senhor mesmo se os dias estiverem difíceis e mesmo que se levantarem a multidão das pessoas contra você. O pregador fala no livro de Eclesiastes que se levantar contra ti o espírito do governador, não se mova do seu lugar. Se o príncipe deste século, se o governador deste século se levantar contra ti, o inimigo de nossas almas,
Não te movas, não saia do teu lugar. Confia no Senhor, espera nele, pois ele te sustentará e fará com que você esteja em segurança. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Até o Salmo de número 12.